Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um evento de segurança da informação que aconteceu recentemente e que envolve a TOTUS, uma das maiores empresas de software do Brasil, e um grupo de ataques ou um grupo cibernético de ataques cibernéticos chamado de Black Byte, tá? Rolou alguma coisa interessante, importante? Vamos bater um papo sobre segurança logo depois da nossa vinheta. Vamos embora. Bom, pessoal, para começar, eu vou pedir logo para você se inscrever no canal, dar aquele like. O canal está começando, então qualquer like, qualquer inscrição, qualquer comentário já vai ajudar bastante a gente aqui no nosso canal, tá? Então, qual é o assunto da gente? Recentemente, a TOTUS, uma das maiores empresas de software do mundo, a maior empresa de ERP da América Latina, ela está presente em vários lugares. Se você não conhece a TOTUS ainda, provavelmente você já usou e nem sabe. A TOTUS está presente muitas vezes em colégios, faculdades, distribuidoras, atacado, empresas de serviço, como empresas de engenharia. Então, é uma empresa de software bem grande, realmente, tá? Então, a história é mais ou menos o seguinte. Primeiro, a gente não tem uma informação oficial de que a TOTUS foi atacada e que algum elemento ou alguma informação de segurança da informação tenha vazado. O que se tem, na verdade? Existe um grupo cibernético, tá? É um grupo de ataques cibernéticos, de pessoas que cometem crimes pela internet, chamado de Black Byte, tá? Esse Black Byte, ele é um grupo que faz invasões e que, na verdade, ele até aluga sistemas. Para vocês terem ideia, eles têm um pedaço de software lá que é chamado de Ransomware as a Service. Para quem já escutou um pouquinho de nuvem, né, de serviços em nuvem, nós temos infraestrutura como serviço, Infrastructure as a Service, IaaS. Nós temos Platform as a Service, PaaS, e Software as a Service, SaaS. Muitos dos softwares como serviço a gente conhece, a gente usa. A gente usa Gmail, usamos as redes sociais, o pacote do Office 365 e vários outros serviços que a gente utiliza, como o Dropbox e coisas do tipo. A infraestrutura como serviço também é bastante comum, com serviços de máquinas virtualizadas e de servidores que a Amazon, a Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud oferecem para a gente. Ransomware como serviço é você alugar um ransomware, alugar um vírus, para que esse vírus possa então atacar alguém. Então é basicamente um serviço oferecido por hackers para uma pessoa chegar a alugar esse vírus e atacar alguma empresa. E o ransomware, ele é um tipo de vírus que tem como característica o ataque, os dados são criptografados e você pede então resgate, certo? O ransom, dessa palavra ransomware, é um termo em inglês que se refere a resgate, a sequestro. Então, você tem os seus dados sequestrados e eles só são então devolvidos se você pagar um resgate. Então, o que aconteceu? A Black Byte, ela tem uma página onde ela lista os dados que foram obtidos em um ataque cibernético, tá? E essa página nessa página, surgiram dados que seriam da TOTUS, certo? Surgiram dados que seriam da TOTUS. A gente não tem confirmação se os dados eram ou se os dados não eram, tá? Mas surgiram dados que seriam da TOTUS e esses dados eles ficam expostos para as pessoas e se você quiser você pode pagar para comprar aqueles dados que foram roubados. Então é possível pagar para a compra de dados roubados, ok? E o próprio cliente, o próprio dono da informação que teve os seus dados roubados, pode também chegar lá e pagar um resgate e aqueles dados são então removidos da página e não estão mais disponíveis. Então o que aconteceu foi isso. Dados que seriam da TOTUS apareceram lá como sendo da empresa, mostrando diretórios, mostrando arquivos, pastas e coisas do tipo, e que depois de um tempo, esses dados, poucas horas, esses dados foram então removidos, sumiram lá da página da Black Byte, o que indica que pode ter havido algum pagamento ou pode ter havido alguma coisa. Afinal de contas, apareceu na vitrine dos caras e depois sumiu. Bom, sendo efetivamente um ataque, um vazamento ou não, o ponto central que a gente precisa estar atento é o seguinte: segurança da informação não deve ser levada de qualquer jeito, não é uma brincadeira.
qualquer empresa que tenha os seus dados vazados, ela pode ter um prejuízo gigantesco, não só pela perda de informação, não só pela parada de operação, mas também por questões de imagem. A imagem da empresa vai estar associada a uma empresa que falhou na questão de segurança. E isso já prejudicou várias empresas. Por exemplo, a Sony teve um prejuízo quando vazaram filmes e coisas do tipo. Agora, mais recentemente, algumas outras empresas também tiveram problemas, como a Game Freak, que teve dados vazados, e aí vazou um monte de informações da série Pokémon, jogos que viriam por aí, coisas que vão sair na Netflix. Então, um monte de informações relacionadas a esse contexto foram vazadas e estão disponíveis aí para o público. Então, pessoal, é óbvio que a gente precisa se proteger dessa brincadeira. As proteções mais simples, mais rápidas que a gente tem são, primeiro, fazer backup. Fazer backup não é uma ação opcional. Você tem como obrigação de verdade fazer o seu backup. Esse backup tem que estar em dia e você precisa ter um processo de recuperação que você conheça o passo a passo de como trazer essa informação de volta e fazer com que esses dados estejam disponíveis para os seus usuários. Criptografia para proteger informações sensíveis. Vários dos dados que são roubados em muitas situações, eles são roubados porque eles estão abertos, não estão criptografados, e aí qualquer pessoa pode acessar aquela informação e roubar aquela informação e vender posteriormente. Monitorar a rede. Será que estão tendo atividades suspeitas? Existem sites que não são acessados? Serviços que a gente não utiliza, que de repente estão com um tráfego muito alto. Esses serviços que eu não utilizo, que estão com um tráfego muito alto, eles estão ali por quê? Eu preciso estar atento a esse tipo de coisa. E é óbvio, treinar o máximo possível os funcionários. Afinal de contas, a parte frágil da segurança da informação é a pessoa, é o usuário. O usuário não tem firewall, o usuário não tem antivírus, o usuário não tem nenhum tipo de processamento que vai ajudar ele a lidar com situações que são situações relacionadas à segurança da informação. A forma mais eficiente de você melhorar a segurança da informação olhando para o usuário é fazendo treinamento. Treinamento constante, cíclico, para que aquela pessoa não se esqueça ou não relaxe nos procedimentos que ele vai ter que tomar para manter a segurança da informação funcionando. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que já existe no Brasil uma legislação importante chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e que essa legislação traz importantes regras relacionadas à proteção de dados, certo? Ou seja, a empresa hoje, ela responde pelo vazamento, ela responde pelo compartilhamento ou pelo uso indevido de dados de usuários que estão nos seus sistemas. Fundamental a gente tomar cuidado com isso, fundamental que as empresas tenham consciência de que essa legislação ela tem impacto e ela tem sanções bem pesadas. Então, pessoal, o que é que vocês acham aí, velho? Como é que a gente consegue se proteger desses ataques? Se empresas grandes como a TOTUS, como a Game Freak e outras empresas estão passando por situações complexas, como é que a gente, consegue se proteger? Tá? Escreve aí no comentário, sempre lembrando que segurança da informação é um processo que é cíclico, contínuo e que você precisa estar sempre melhorando para que você esteja à frente do atacante. Beleza? Gostou? Achou legal? Se inscreve no canal, dá o like no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal Nem Te Conto. Valeu, galera. Um abraço, obrigado e até a próxima.